E aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Helpse. E hoje nós vamos conversar com 3 missionárias que foram para a Amazônia cuidar da população ribeirinha. E aí você vai entender como servir o próximo muda a vida não apenas de quem recebe, mas também de quem está indo servir. E olha, eu também já fui para a Amazônia numa viagem missionária, então acompanha porque o bate-papo vai ser de verdade. A gente vai contar as nossas histórias, os perrengues, as alegrias e vai ter muito aprendizado para você. E ó, acompanhe o vídeo até o final, que nós vamos fazer uma oração especial por você que está assistindo, pela vida dos missionários, e esse é um vídeo de muito aprendizado e ensinamentos para nós. Então, bora lá aprender juntos, vamos nessa! Bom, agora que eu estou aqui com as meninas, com as missionárias, que a gente vai bater um papo muito legal, vocês vão ouvir histórias incríveis das viagens para a Amazônia. Vamos começar se apresentando então. Eu sou a Samara, tenho 20 anos, Deus me deu a oportunidade de ir ao Amazonas no ano passado, em 2025, junto com as minhas amigas, Amanda e Luísa, por meio de uma escola lá no Pará. Eu sou Amanda Sodré. Eu sou do Pará também, do norte do Brasil, ali próximo ao Amazonas. E realmente foi um privilégio que o Senhor nos concedeu a gente ter esse tempo de poder fazer uma viagem missionária para o Amazonas, conhecer a necessidade e poder também servir, né? Meu nome é Luísa, tenho 25 anos e também estudei no Instituto do Palavra da Vida e fomos realmente enviadas, né, para fazer essa missão no Amazonas por praticamente um mês. Bom, e eu sou o Matheus, seu futuro psi, também fui para a Amazônia, só que eu fui em 2022, uma viagem missionária com o pessoal aqui da igreja também. Foi uma experiência incrível, a gente foi lá servir a população ribeirinha e realmente tem muitas histórias para contar, então nosso bate-papo vai ser incrível aqui. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: o que vocês tiveram que abrir mão, sabe? O que vocês sentem assim que foi uma renúncia pessoal para poder ir para essa viagem na Amazônia, essa viagem missionária? Com certeza abrir mão do conforto, do luxo, porque eu não sei como foi a experiência das meninas, mas eu acredito que tenha sido parecida com a minha. É você muitas vezes chegar na casa e não ter nem cadeira para sentar no chão e tá tudo bem, sabe? Tá todo mundo feliz, alegre. É uma coisa que eu até compartilhei com os meus amigos durante a viagem, é que a gente viveu muito mais o vida na vida do que se a gente estivesse com o celular ali, ou cada um no seu quarto, sabe? Então a gente não tinha tanto luxo, tanto conforto, mas a gente tinha as pessoas, o coração das pessoas. Uma coisa que me marcou muito nessa viagem missionária foi abrir mão do nosso próprio eu mesmo. Não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, né? Então, nos momentos aos quais eu queria realmente ter a minha vida preciosa para mim mesmo, é abrir mão de mim, abrir mão do meu eu, das coisas da minha maneira e realmente poder servir as pessoas. E acho que foi a questão de a gente estar disposto a conhecer a cultura do outro. A gente chegou lá, era uma outra cultura, um outro pensamento da realidade da vida deles, né? Então eu acho que foi muito necessário ter esse pensamento. Não, eu estou entrando na cultura do outro. Isso foi um pouco desafiador também, em alguns sentidos, principalmente questão de banheiro, assim, né? O mato era seu banheiro, então tipo isso. Sobre vida missionária, muita gente tem o desejo de servir, né? Pensa até em servir, mas a hora que chega na hora mesmo, às vezes a pessoa se vê tomada pelo medo, pelas inseguranças, até pelas incertezas, né, do que é uma vida missional, do que é uma viagem missionária. Como foi para vocês o momento do sim? Houveram, né, dificuldades e barreiras a vencer? Antes de ir para a missão, um dos missionários veio aqui na igreja e apresentou o trabalho dele. E quando ele apresentou, sabe, meu coração estremeceu por dentro e com muita vontade de conhecer, de sair da nossa zona de conforto. A gente se acostuma com a rotina aqui, sabe? Quando a gente vê a realidade de uma pessoa que está no mesmo país, mas que é totalmente diferente, a gente se sente desafiado a também vivenciar isso. Então, depois que ele apresentou a necessidade de trabalho naquele campo, eu entendi que era um direcionamento para eu ir conhecer. O momento do sim veio talvez antes da gente ir para o seminário. Quando eu entendia que o meu chamado ele era integral e eu era vocacionada e que era para o contexto transcultural, eu entendi que realmente era o meu propósito. Deixei os meus carros, meus cavalos, né, para trás, relacionamento, emprego, todas essas coisas, e eu entendi que realmente eu não via minha vida, eu não me via fazendo outra coisa a não ser realmente proclamando o reino, assim, levando essa mensagem. Eu sentia que não era algo que eu podia segurar com as minhas mãos, assim, sabe? Ou eu vivia aquilo naquele momento, ou realmente eu seria uma pessoa infeliz. Eu não viveria o meu propósito. O fato é que a gente sempre vai ter medo de
ir para esses lugares, né? Ir para uma nova missão. O que deve nos mover e nos dar coragem não é a nossa força e não é nem o que a gente pensa que a gente é capaz de fazer, mas é a nossa fé de que o Senhor está indo na nossa frente, de que o Senhor está cuidando de nós, de que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar força. Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos para confiar no Senhor, Ele conduz as demais coisas e nos dá a coragem para caminhar. Para você que está assistindo esse vídeo, a missão ela é de Deus. Ele vai cumprir a missão dele. Ele vai fazer com que o evangelho chegue nas nações. Assumir essa responsabilidade é um privilégio para nós poder de uma maneira pequena participar do que Deus está fazendo e vai fazer na terra. Talvez você que está assistindo tenha no seu coração o desejo ou entenda que Deus chamou você para algo específico. E não precisa necessariamente ser ir para fora do país, ir para uma outra cultura, mas às vezes Deus chamou você para um povo específico ou algo queima no seu coração. O que você precisa entender é que a missão de Deus vai cumprir. Ela não vai deixar de acontecer se você disser um não, mas a sua vida vai fazer muito mais sentido, você vai ter muito mais alegria se você disser um sim, sabendo que Ele está indo adiante de você, que Ele vai prover todas as coisas e que é um privilégio poder participar de algo tão grandioso que Deus está fazendo na Terra. Em alguns momentos a gente vai sentir medo, porque nós somos seres humanos. E a gente vai com medo mesmo, né? Isso aí. Olhando para trás, quando vocês se lembram da viagem, processo, como tudo aconteceu, o que vocês acham que Deus estava querendo curar no interior de vocês? 2 coisas Ele trabalhou no meu coração. A primeira foi curar aquela incerteza, aquela incredulidade de: será que Deus me ouve? Será que Deus se importa com as coisas pequenas que existem no meu coração? E um desejo que eu tinha era ir ao Amazonas, né? E um desejo particular no meio dessa viagem era ir assistir ao pôr do sol no Rio do Amazonas. E eu falava sozinha com Deus, não expus pra ninguém isso. Ele ouviu aquele pedido, sabe? Era uma incredulidade que existia no meu coração. Será que Deus tá me ouvindo? Será que Ele se preocupa com uma coisa tão pequena? E quando eu fui pra lá e eu assisti o pôr do sol no Rio, todos os dias, era Deus falando: eu me importo com as coisas pequenas. Eu sei que você tá vindo pra me servir, mas Ele mima a gente durante esse processo. E a segunda, com certeza, muitas vezes eu tenho a vontade de querer viver no conforto de casa, né? De não ir pra zonas que eu me sinta impotente, assim, ou zonas que eu não domine. Ir pros ribeirinhos era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, ninguém da minha família fez. Então eu fui a primeira aí. É muito gostoso você estar na sua casa e dormir numa cama confortável, você tá no seu chuveiro, comendo a comida que sua mãe fez. Então, ir para uma outra cultura é realmente se expor a tudo diferente. E eu, muitas vezes, sou muito negligente nesse sentido. Quando aparece uma oportunidade, eu prefiro ficar no conforto. E quando eu fui, com certeza era Deus trabalhando no meu coração, mostrando que Ele não é o Deus só daqui. Ele é o Deus daquele contexto também, e que Ele quer que a mensagem dele seja levada, independente do que eu penso, independente do meu conforto, da minha vontade. É sobre a vontade dele. Quando eu penso na minha viagem para lá, o que Deus, eu acredito que Deus usou, né, tudo isso para tratar no meu coração. Deus tratou um pouco de orgulho e também de eu entender que Cristo, Ele se revela através do corpo, das múltiplas personalidades e jeitos e pessoas. Mas em alguns momentos, né, vinham assim na minha mente pensamentos de tipo: o que você tá fazendo é tão pouco. Os médicos estão fazendo muito mais, porque a necessidade deles é por médicos, por cuidado e tal. E aí isso esbarra até talvez no orgulho do coração, né, da gente querer fazer algo mais, ou querer algo grandioso, ou querer algum nível de notoriedade. Então eu vejo que Deus, Ele tratou assim isso no meu coração, sabe? Estar lá já era algo muito importante, né? Deus estava me usando, nem que fosse para ouvir alguém, nem que fosse só para aconselhar alguém, nem que fosse para carregar alguma coisa, sabe? O trabalho do médico não é mais importante do que o do psicólogo, que é mais importante do que a pessoa da limpeza, da comida, enfim. Cada um é uma pecinha que tá, né, somando no todo. E eu também pude me desenvolver mais, ser menos chato, né, com as minhas individualidades, as minhas coisas, quando você tá num barco com 20 pessoas. Vocês acordam junto, dormem junto, fazem tudo junto. Vocês estão presos dentro de um barco. O contexto todo da obra é sempre muito importante. Você não precisa querer se orgulhar de estar fazendo algo maior ou menor aos olhos humanos, e de que Cristo, Ele se revela no corpo, nas diferenças, assim. Isso é muito lindo quando a gente amadurece para isso. Abre mão do seu eu.
né, das suas pretensões, das coisas à sua maneira, da forma que você idealiza as coisas, da forma que você acredita que é a melhor forma para você servir. Esse é um ponto. E o outro, acho que foi uma questão de insegurança mesmo do coração, que também tem a ver com orgulho. Foi um tratar muito profundo do Senhor com relação a isso, e também ver Deus me usando nas minhas dificuldades, naqueles momentos de luta que eu tive durante a viagem, Deus usando a minha vida mesmo, assim, para o propósito dele, e olhar e ver Deus usando você apesar de você. A gente tinha vivido um ano muito cansativo, então quando chegou a viagem eu estava exausta, mas eu queria muito servir os irmãos lá no Amazonas, mas mesmo assim foi um desafio, por causa que eu tinha que estar disposta sempre, e nem sempre o meu corpo estava disposto a se esmerar por tanto tempo. O Senhor me desafiou naquele momento a querer confiar nele, ver minhas forças além do que eu via, sabe? Não que eu concorde com uma vida assim, o ano inteiro eu trabalhar que nem uma louca, né? Mas naquele momento eu estava cansada, isso era verdade. Mas eu precisava estar disposta a ser usada pelo Senhor e ir além do que eu podia enxergar que eu poderia ir, confiando nele. O Senhor trabalhou muito a minha fé nesse momento também, confiança, e também trabalhou muito o amor. A gente dormia meia-noite e tinha que acordar às 5 da manhã para estar disposta já nas brincadeiras e tudo mais. Só que a gente deitava exausta. 4 da manhã, as meninas não podiam ir lá pra fora, que era o banheiro, sozinhas. Então elas tinham que chamar as tias, que no caso era eu, uma das tias. E aí, 4 da manhã, tia, eu quero ir no banheiro. Aí eu olhava assim, eu pensava na minha cabeça, meu Deus, essa menina vai me acordar a essa hora, com pouco tempo pra dormir, na minha cabeça, né? E foi quando o Senhor me confrontou, assim, ele falou, você diz que quer amar as pessoas, você diz que quer falar do meu nome para elas, mas você não está nem disposta a levantar e levar essa menina para ir no banheiro. Então, eu fui confrontada naquele momento e eu fiquei, tá bom, Senhor, tudo bem. E aí eu levei a menina, mas ficou aquele pensamento, aquele ensinamento. Então, eu aprendi muito sobre a humildade, de depender no Senhor, sobre a fé e sobre o amor. Bom, falando um pouco então sobre a população ribeirinha, o que mais doeu para vocês ver na realidade daquele povo? A gente teve um acampamento em Terra Vermelha. A gente esteve pregando para jovens que realmente nunca ouviram falar de Jesus. Acho que para a gente que cresceu num contexto, né, onde houve a presença do catolicismo e a presença do protestantismo, talvez a gente não consiga mensurar isso, né? Tem um jovem que realmente nunca ouviu falar de Jesus. E a dificuldade na área da saúde também. A gente teve que lidar com isso. Eu acredito que você também, quando esteve lá, de realmente uma criança pequena, bebê, assim, ter 3 dias de febre e não ter atendimento. E a enfermeira que estava de férias e teve que 4 horas ou menos, teve que viajar 4 horas de tempo para ter algum atendimento, na esperança, na verdade, de ter algum atendimento, né? Então, essa realmente foi uma realidade muito difícil de ver do povo, né? Eles chegam a um ponto que eles não contam com isso. Eles tentam procurar outras formas, outros recursos, mas é muito precário, assim. Isso foi uma coisa que eu acho que doeu bastante, ver aquela mãe chorando, aquela criança e não ter para quem recorrer. Algumas outras coisas de limitações também, que para nós é luxo, mas eu acredito que esses foram pontos que mais me cortaram o coração. O que doeu mesmo pra mim também, eu acho que foi ver que eles são esquecidos no sentido de políticas públicas, né? Eles não têm acesso à saúde, eles não têm acesso à educação. É uma escolinha em toda a comunidade e é muito triste ver assim que a gente, a 5 minutos de casa você consegue estar no hospital, receber um tratamento adequado, e tem pessoas, são nossos irmãos, são brasileiros que, cara, não tem. Precisa ter um olhar da política, das políticas públicas para essa população mesmo. E apesar de tudo isso, são muito gratos. Eles transbordam de gratidão, são pessoas assim que não ficam reclamando disso. Você vê o sorriso no rosto, a alegria. Então, assim, foi outra coisa que me chocou. Falei, como podem ter tão pouco e ter o coração tão agradecido? Foi um tapa na cara pra mim, que às vezes tenho tanto e ainda arrumo um motivo pra reclamar. Quando eles recebem visitas de médicos, não dá para os médicos passarem em todas as comunidades. Então, as comunidades
comunidades se organizam para as pessoas com mais necessidade se reunirem numa única comunidade. E daí os médicos vão para essa comunidade. E muitas pessoas vão fazer exame que médicos antigos pediram e elas não sabem traduzir o que o exame está dizendo. Então elas esperam outro médico vir para dizer o que elas têm, para comprar remédios, assim. Então é uma situação muito triste. Não tem posto de saúde, não tem nada. E não tem segurança também. Tem muita questão assim, briguei com uma pessoa dessa comunidade. É muito possível que essa pessoa venha até a minha casa com uma faca, com alguma coisa, chama a polícia. Não tem polícia. Não tem. Então, assim, criminalidade muito alta, mas com certeza o que mais mexeu no meu coração, tirando essa questão das pessoas não conhecerem a Jesus, era a quantidade de crianças envolvidas em prostituição ou já abusadas, né? Que já tinham passado por abuso. Muitas crianças. Nos acampamentos que a gente fazia, eu falava um pouco sobre o perdão de Jesus, sobre Jesus ser um pai. E quando a gente fala isso, às vezes o pai abusou a menina. Então, que imagem que ela tem de pai, sabe? E os missionários falaram isso muito pra gente. Quando vocês forem conversar com as crianças, procurem contextualizar o que vocês estão querendo transmitir. E muitas vezes nosso contexto, né, falar sobre pai é a figura que abraça, a figura que acompanha, e no contexto delas não era isso. Então, muitas crianças, assim, com episódios de abuso, e uma menina, inclusive, que foi a minha filha no acampamento, falou que ela vinha de uma família muito pobre e a tia enviou ela para prostituição. Então, ela sofreu muito, assim, são histórias que fogem muito da nossa realidade. Ouvir isso, não só de uma menina, mas de várias naquele contexto, com certeza quebrou meu coração. Demais. Próxima pergunta é: como que o missionário, como que a pessoa que tem o desejo de servir a Deus, seja em qual for o contexto, como que ela deve se cuidar emocionalmente, mentalmente, sabe? Questão de saúde mental. Eu acho que uma coisa que o missionário ele precisa fazer, ele não pode ir para o campo missionário sem a igreja enviar. Sem a igreja estar envolvida, tudo isso precisa estar juntos, eles precisam estar trabalhando como uma equipe. O missionário não pode ficar sozinho, largado. Então eu acho que ele precisa ter sempre esse acompanhamento constante da igreja. Eu acho que é um preparo mesmo, assim, é você realmente se preparar, você fazer, se possível, né, um seminário, algo direcionado que te ajude a lidar com o contexto transcultural, com a comunicação transcultural. Esse é um ponto, acho que muito importante também para o missionário, ele ter um preparo, se envolver, conversar com outros missionários, conhecer a realidade. E eu acredito que também ser acompanhado, ter alguém ao qual ele se aconselha, ter alguém que discipule ele, que ajude ele a lidar com as suas questões do coração. E um ponto importante também, que eu acho que é relevante para o missionário, é ele se perguntar realmente, isso vai ser saudável para mim? Isso vai ser bom para mim, né? Isso, eu vou poder estar bem para contribuir para aquilo, para ser bênção para aquilo. Entender então, os seus limites, né? Justamente, é isso mesmo, entender os seus limites. Então, talvez esse não seja o melhor local, o melhor campo para mim. Esse campo é o campo que responde mais e que eu posso ser útil e eu posso ser bênção também. Vou para uma missão, procure uma agência ou um seminário ou uma instituição que te ofereça um treinamento prévio para você entrar naquela missão. E uma coisa muito importante, conhecer a cultura. Você precisa conhecer a cultura. Se eu tenho problema, tenho traumas de infância envolvidos com abuso infantil, eu preciso saber que a cultura ribeirinha está muito envolvida com isso e que isso talvez seja um gatilho para mim. Então, eu preciso me preparar psicologicamente para enfrentar isso. Então, você receber esse preparo, essa paciência, essa maturidade emocional é muito importante antes de entrar no campo. Uma coisa que eu penso que é muito importante para quem deseja fazer missões ou para quem deseja se envolver com algum tipo de trabalho, você não deve ir para missões, você não deve ir para algum trabalho ou para alguma instituição como um refúgio para você fugir de problemas que você precisa lidar e que você não consegue lidar ou que você não quer lidar, e aí como um refúgio você quer escapar para missões. E eu falo isso porque eu já vi pessoas que precisavam tratar de talvez feridas profundas ali no coração ou de problemas que a pessoa enfrentava, mas não tratou. E aí o recurso é o quê? Missões. Eu penso que missões, a gente vive tão intensamente aquilo que isso não vai esconder os problemas que a gente enfrenta, isso vai aflorar os problemas que a gente enfrenta. Então, se você tem problemas no seu coração, problemas de relacionamento, problemas familiares, não pense que fazer missão abafa tudo isso e tá tudo certo, a sujeira fica debaixo do tapete, porque não fica. As missões, elas podem acabar potencializando, trazendo
pra fora tudo aquilo que foi guardado e não é o melhor contexto pra você querer resolver. Então trata o seu coração antes, se cuida antes. Existe um tempo certo para todas as coisas. Mas nunca use missão, nunca use viagem missionária, trabalho, nunca use o envolvimento numa ONG, num projeto social como refúgio ou como fuga, como rota de escape para você não enfrentar batalhas que você precisa enfrentar, que são pessoais, internas e que você precisa olhar com sinceridade e colocar luz sobre essas coisas e permitir que Deus trate isso, que daí você vai apto para você servir o outro com excelência e servir a Deus como deve ser. A próxima pergunta é: qual foi a história, o momento mais marcante para vocês na viagem? A minha primeira semana na primeira comunidade, a gente chegou cansado de viagem, mais de 17 horas de viagem, e tudo que eu queria era tomar banho. Cheguei na casa, cadê o banheiro? Ah, só tem privado, não tem chuveiro. Aí eu, tá, onde que toma banho? No rio que você veio. Tá bom, daí eu chamei uma amiga minha e falei, vamos tomar banho então. Toma banho de roupa mesmo, porque as pessoas ficam ali andando. Tomar banho de roupa também é ruim, né? Aí a gente entrou lá, beleza. Passou sabão, tudo, se molhou. Quando a gente voltou pra casa do missionário, ele falou, vocês já tomaram banho? Gente, sim. Aí ele, esqueci de avisar, tinha raia no fundo do rio, vocês não podiam pisar no fundo do rio. Ai, meu coração assim, meu Deus do céu, pisei no fundo do rio. Eu e a minha amiga, a gente andou um trecho ali no rio. E ele falou, não, a gente tá passando por um período de, acho que é estiagem o nome do termo, que é quando tem pouco oxigênio na água. E as arraias sobem pra respirar. Aí esse foi meu primeiro contato transcultural que, meu Deus do céu, gelou minha alma, assim, mas Deus guardou, né? Foi um momento de visita na segunda comunidade, lá em Abacaxi. A gente entrou numa casa, tinha uma senhora, e até então a gente sabia que só essa senhora recebia a gente, né? Que tinha um grupo com a gente, conhecia os moradores. E aí eu estive compartilhando um pouco da história de Zaqueu, que era um homem que queria ver Jesus, né? Queria conhecer Jesus. O que era interessante é que ela estava sentada na nossa frente e tinha um rapaz, assim, um pouco longe, assim, afastado, e ele estava ali ouvindo. E naquele momento eu perguntei pra ela, você entendeu a mensagem? Você gostaria de conhecer Jesus? E naquele momento, eu conversando, me dirigindo a ela, o jovem lá atrás, ele falou assim, eu entendi a mensagem, eu quero receber Cristo como meu Salvador. Então foi um momento, assim, muito lindo, assim, que é aquela sensação que você tem, eu tô mirando aqui, né, eu acertei lá. Então foi um momento muito bonito, onde aquele jovem realmente compreendeu a mensagem de salvação e ele orou com a gente, e a partir dali começou a se envolver na igreja. Então foi algo que me marcou muito, assim, profundamente, assim, de realmente esses momentos inusitados, onde você acredita que tá compartilhando com alguém, na verdade, Deus, ele já tem aquele ao qual ele preparou para ouvir, né? Mas um outro momento, assim, que me marcou muito, assim, que foi um momento muito aleatório, gente, muito aleatório. Foi na segunda semana, eu tava servindo com a Samara no louvor, o pessoal da logística, né, da limpeza, tava muito sobrecarregado, então a gente decidiu varrer o templo. E tava muito quente, eu sou do Pará, mas realmente tava muito quente, gente, muito quente. E a gente procurou as vassouras pra varrer, as vassouras não tinham pelo. Como é que a gente vai conseguir varrer? E tava muito sujo. E assim, a gente varrendo, se esforçando muito pra varrer o templo, e eu ficava meditando na minha vida. Foi uma hora dessa, eu estaria no meu trabalho, ganhando um bom salário, no ar-condicionado, e eu tô aqui, tipo, tentando varrer um lugar com uma vassoura sem cabelo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, realmente, se a gente tivesse outro lugar, com a estrutura que a gente gostaria de ter, porque a gente gostaria de ter uma estrutura melhor pra poder fazer um acampamento melhor pra aqueles jovens, mas realmente não seria o Senhor, essa compreensão de que nas nossas limitações, na nossa dificuldade, apesar da gente ter as coisas tão simples para fazer o melhor para eles, o Senhor estava usando aquilo. E no fim, quando o templo se encheu, eles estavam louvando e compreendendo a palavra que está sendo ministrada, você fala, valeu a pena, né? Eu tentava varrer o chão, assim. Bem, uma experiência que me marcou muito foi quando os nativos me levaram para caçar jacaré. Eles foram caçar, porque eu não tinha coragem não, só fui assistir junto com eles, né? Aí a gente foi de noite no barco lá, tudo silêncio, no meio do nada, assim, numa luz, assim. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, eles começavam a ligar a lanterna, né? Pra ver o jacaré, a lanterna ela vai mostrar os olhos vermelhos deles, né? Aí eles ensinaram como fazer o barulho pra saber onde tá o jacaré. Porque se você faz o barulho,
eles respondem. Aí a gente fazia, aí eles respondiam, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu vou morrer no meio do Amazonas. Aí eles tinham uma lança, né? E aí eles ficavam procurando, quando eles ouviam assim e sabiam onde é que tava, eles lançavam assim e puxavam o jacaré com tudo dentro do barco. E a gente ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi a experiência também de comer. O jacaré foi bem diferente e bom também, foi gostoso. Eles comem só o rabo, porque tem mais carne, a carne parece que é a melhor também. E, enfim, foi uma experiência que marcou também minha vida, que eu pensei que ia morrer, mas não morri, graças a Deus. Quando a gente teve a oportunidade de desenvolver um trabalho com as crianças e com os adolescentes lá na única escolinha que tinha. E aí eu fui convidado para poder falar com os meninos, para poder levar uma palavra e fazer uma dinâmica, contextualizar com eles. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu falo? Como que eu contextualizo? Tipo, logo eu com essa carinha de playboy no meio dos meninos, entendeu? E aí eu lembro que Deus trouxe no meu coração sobre a história de Davi, e eu montei ali a história, contextualizei, e tive esse tempo com os meninos, e foi muito assim, mas muito especial mesmo. E eu me lembro no acampamento, uma menina virou pra mim e falou assim: você é minha melhor amiga, porque eu fui conselheira dela. E eu passei 5 dias com ela, sabe? Acompanhando ela nas programações, ensinando ela um pouco da palavra. E ela falou, eu orei durante anos para que Deus me desse uma amiga cacheada. Porque lá não é comum, né, ter cabelo cacheado. E ela falou, Deus respondeu as minhas orações, você é minha melhor amiga, você é mais próxima que a minha mãe. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz pra essa menina, sabe? Eu só vivi com ela aquele momento. E aquilo ela guardou no coração. E eu me lembro também de um senhor que acompanhou a gente. O nome dele é Seu Antônio. Ele segurou na minha mão quando eu fui me despedir dele. E ele falou assim, olha, eu sou muito rico. Porque várias pessoas de vários lugares já pisaram aqui na minha casa, vários seminaristas, né, que vieram de São Paulo, Pará, sei lá, os outros estados do Brasil. Então, Deus tornou a minha casa um ponto onde eu posso compartilhar de várias culturas diferentes, de várias vidas diferentes, de vários corações, então eu sou muito rico. Mas eu peço que você não esqueça da gente, porque embora eu receba muitas pessoas, nenhuma delas volta. Deus me deu esse privilégio, mas infelizmente eu sou uma casa de passagem, as pessoas nunca voltam, não se lembram de nós. Então, por favor, quando você voltar para sua igreja, ore por nós, não se esqueça de nós. E isso, com certeza, foi o que mais me impactou de tudo. Eu voltei para casa chorando, assim, e nunca mais me esqueci do Seu Antônio, nunca mais. Manda um beijo pro Seu Antônio. Um beijo, Seu Antônio. Ele era a única casa de Lago Grande que tinha internet, então ele pode assistir esse vídeo também. Esse vídeo vai chegar aí, Seu Antônio. Um abraço, Seu Antônio. Bom, agora vamos falar de perrengues. Se tem uma coisa que viagem missionária tem, é perrengue, né, gente? Ainda mais quando você vai para um contexto assim muito diferente, né? A Amazônia é um contexto intenso. Conheçam a Amazônia, vocês vão ter a experiência própria do que é estar lá. Vamos falar de perrengue, vamos falar de histórias de inspiração, de riso, de loucura. O que aconteceu de perrengue na viagem? Começar pelo começo, tá? Começo. A gente pegou o avião de Belém pra Manaus. Quando a gente chegou, a gente tinha um ônibus esperando a gente pra partir de Manaus pra Itacoatiara, que era 4 horas e meia de ônibus. A gente chegou, 30 alunos com a gente. E as malas? Não chegou a mala de alguns alunos. Então a gente teve que ficar no aeroporto esperando o rolo que deu, que eu não sei onde essas malas foram parar. E a gente orando. Era 1 da manhã. 2 da manhã, não lembro, mas era de madrugada. Beleza. Conseguiram resolver o problema depois de 1 hora no aeroporto. Pegamos o ônibus. O ônibus velho. Um ônibus que eu não sei como é que tava andando. Eu não sei o que tava acontecendo. Quebrou a embreagem do ônibus. Foram 4 horas e meia. Um motorista, eu não sei o que aconteceu, mas ele parecia, sei lá, louco, assim. Eu tinha certeza que às vezes ele dava uma fechada de olho, assim, no volante. E o acompanhante dele, que deveria conversar com ele durante a viagem pra ele não dormir, tava dormindo de boca aberta. Então, assim, tava todo mundo dormindo, só eu que não. Fiquei 4 horas e meia orando pra Deus sustentar aquele ônibus. Se eu olhava pela janela, era mato. E não tinha sinal. Então, assim, se o ônibus capotasse ali, ninguém achava a gente. Ficava ali mesmo e sei lá. Um primeiro perrengue, assim, pra mim mesmo, foi quando a gente teve que comer onça, né? Tiveram que caçar, por alguma razão, isso foi uma questão de defesa.
mas acabaram abatendo o animal e aí não vão desperdiçar a carne, né? Então eles levaram e a gente teve que comer. E até assim, é comível, né? Mas foi assim o primeiro perrengue de alimentação. Foi a primeira coisa diferente que eu comi, né? E o outro perrengue foi quando o nativo ele falou pra gente, olha, vocês vão ter que aprender a manusear a arma, assim, porque pode acontecer que tenha uma situação de risco e vocês precisam aprender. Então ele levou a gente para um lugar, marcou um alvo. E aí, me deu a espingarda calibre 20 e aí vai lá, atira. Me deu todas as coordenadas. Eu falei assim, gente, que louco, né? Tipo assim, eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. E eu falei assim, tudo bem. Ele falou assim, mas você precisa, porque vai que alguma coisa aconteça, você precisa. Eu falei, tudo bem, então vamos seguir, né, as coordenadas. O banheiro é um mato. Então, acho que isso foi o mais difícil, assim, pra mim. Porque não tinha vaso. Você tinha que ir lá no meio da noite, procurar um lugar. E aí, eu e a minha amiga, a gente foi. A gente só ia juntas e com a lanterna do celular. Porque a gente não ia sozinha no escuro, no meio do mato. Aí as pessoas... Os nativos ficavam assim, por que elas vão juntas lá pro meio do mato? Aí a gente, porque a gente queria... usar o banheiro. Aí eles ficavam meio assim, não, mas isso é estranho, porque pra eles a pessoa vai sozinha, tá tudo certo, tá tudo normal, mas pra gente era difícil, não dava, cara, não foi pro escuro sozinho, assim. Então foi um perrengue, assim, que eu achei difícil. Nossa, de perrengue eu tenho bastante. Mas assim, eu vou sintetizar, né, nos principais. Eu acho que eu sofri um pouquinho com calor, obviamente, né? Eu saí de São Paulo no frio. Tanto que eu tenho as fotos no aeroporto, assim, se eu conseguir eu vou colocar a foto aí pra vocês verem. Eu tô de casaco, de jaqueta e tal, e de repente eu piso em Manaus, assim, 40 graus, mas assim, parecia que era 50, é um negócio surreal. Meu maior perrengue da viagem, sem sombra de dúvida, foram umas abelhas que tem lá, chamada mutuca. Sim. Que é uma abelhinha preta. Conhecemos. Gente, essa abelha encasquetou comigo. Eu não fui picado, eu fui trucidado por essas abelhas. Onde vocês puderem imaginar, no meu corpo tinha picado. E aí eu tomava antialérgico e já não resolvia mais nada. Antialérgico parecia bala, assim, que você toma, engole, não resolvia mais nada. Começou a me dar uma crise de ansiedade, de irritação, porque meu corpo coçando, nada resolvia. Aí eu tive que começar a andar de camisa de manga comprida no calor. E calça, e meia. Então eu sou o único missionário do grupo que tava assim, parecendo nem sei o que, assim, tipo, inteiro vestido, sabe? Porque eu já não tava aguentando mais tomar picada. E eu realmente fui muito picado. Eu e mais uma que foi comigo. Nós dois, assim, fomos muito premiados. Outra coisa que pra mim foi muito difícil, dormir em rede. Foi muito difícil mesmo, assim, desconfortável, doía minhas costas, mosquito. Vamos agora pro nosso lado humano. Você fica extremamente irritado quando você não consegue dormir, né? Se você dorme, beleza, você descansou, mas seu corpo cansado, você querendo dormir, não dormir, então pra mim foi bem difícil. Eu via todo mundo dormindo, uns roncando e eu lá com o olho estalado. Eu lembro que uma madrugada eu, né, tava com dor de barriga, falei, vou de madrugada no banheiro. Aí fui, cara, foi sentar no vaso assim, eu também com a lanterna do celular, né? Aí tipo uma baita de uma aranha na minha frente assim na porta. Mas do jeito que eu sentei, virei o celular, eu já levantei e saí do banheiro. Falei, hoje não, vou embora pra minha rede que eu ganho mais. A gente sofre, mas no final vale a pena, né? O propósito maior pelo qual a gente tá lá é o que sustenta a gente. E aí, tirando os perrengues, vamos falar de coisa boa. Que comida maravilhosa. Pensa numa comida saborosa que a gente comeu. Tipo, todos os peixes mais gostosos que eu comi na minha vida foi na Amazônia. Farofa, eu amo farinha, eu amo farofa. Também maravilhosas. O açaí de lá, eu particularmente não gostei. Né? Eu tô acostumado com açaí doce daqui, então o açaí de lá eu não curti. Né? Mas aí tem quem goste. Mas assim, comi muito bem, a gente foi muito bem cuidado, foi muito bem tratado pela equipe, pela igreja que recebeu a gente. A gente foi honrado assim de maneira sensacional. Então, apesar dos perrengues, voltamos todo mundo com o buchinho cheio, muito bem alimentado, comida saborosa, foi muito gostoso. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não gosto muito de peixe. Tipo assim, minha terceira opção é peixe, né? É carne vermelha, frango e peixe. E aí eu pensei, ribeirinho? Vai tomar café da manhã e vai ser peixe, vai ser um negócio assim, né? E o que eu mais comi lá foi frango, não foi peixe.
porque os ribeirinhos, pelo menos a casa que eu fiquei, né, eles criam frango lá. Então tem um monte de galinha andando do lado de fora. E aí eu perguntei pro missionário, eu falei, por que vocês têm tantas galinhas? Aí ele falou assim, é porque aqui onde a gente vive, essa casa não tinha vizinhos. Então ele ficava sozinho, pra você ir num vizinho você tinha que pegar o barco, andar um trecho e chegar em outra casa. E eu perguntei, por que tem tantas galinhas do lado de fora? Ele falou, é porque aqui geralmente vem algumas onças e em vez de elas atacarem a gente, elas acabam atacando as cabras e as galinhas. Então a gente coloca bastante galinha pra que a gente não seja o alvo das onças. Aí escutar isso assim e depois ir pra rede dormir é um pouco, né, assim, assustador. Mas a gente comia frango de tudo que era jeito, frito, assado, cozido, e era uma comida realmente maravilhosa. E sobre a experiência do açaí, eu não gostei muito porque o açaí é muito líquido lá, não é um açaí grosso, né? Então tem essas diferenças, assim. Mas a comida era muito gostosa. Eu comi muito bem lá, até repetir. Eles fizeram jacaré pra gente experimentar e que carne maravilhosa. A gente comeu muito bem, corte de peixe realmente, assim, carnes nobres, que são matrichã. Nós amamos tambaqui também, no Pará temos. Mas realmente estava uma delícia o tambaqui que comemos lá. E o jacaré, pra mim, super combinaria com o açaí do Pará, né? Não do Amazonas. Porque realmente é diferente, né? Então, quando eu comia o jacaré, eu falei, olha, um açaí do Pará mesmo, do grosso, uma farinha de tapioca, seria excelente. O que eu comi, que eu amei também, né? Que foi o jacaré. Eu preparei o jacaré frito e deu certo. E, nossa, realmente, com o açaí do Pará, com aquela farinha, nossa, cara, ia ficar perfeito. Mas, enfim, os peixes, as frutas. Qual é o nome daquela fruta que parece uma nuvem? Ingá. Nossa, eu amava ingá. Pareciam umas nuvens docinhas, assim. Algodão doce. O algodão doce. Enfim, é muito bom. Bom, galera, então essa foi, assim, as nossas histórias, né, das nossas viagens missionárias, um pouquinho, né, 1% do que é viver tudo isso. Eu espero que você tenha se inspirado na história, mas acima de tudo entendido que servir o próximo não abençoa apenas quem está sendo servido, mas abençoa também quem serve, e assim faz a vida ter propósito, faz a vida ter sentido, né, quando a gente se coloca à disposição de outra pessoa. Eu falo porque a minha vida inteira eu fui envolvido com projetos, com causas sociais, graças a Deus que isso é um legado dos meus pais para mim e fazem a minha vida ter sentido. Eu não consigo viver uma vida que seja olhar só pro meu próprio umbigo, sabe? Fazer coisas pra mim, conquistar pra mim, trabalhar pra mim, viver pra mim. Cara, não faz sentido pra mim isso. Deus já me deu tanto, por que não compartilhar, né? Que você se sinta inspirado e saiba que Deus pode usar você de formas inimagináveis. Ele já colocou dons, talentos, habilidades, gostos. Talvez ele já tenha até falado algo específico no seu coração. Continue nutrindo isso. Talvez seja fazendo um bolinho de chuva, um bolinho de cenoura levando pro seu vizinho, né? O seu vizinho às vezes precisa conhecer Jesus e vai conhecer através de você, né? Mas se Deus também tá te chamando para um contexto transcultural, para um outro povo, para uma outra nação, tenha certeza que ele vai cuidar de todas as coisas e vai ser uma experiência incrível na sua vida. Eu queria que a gente deixasse uma palavra de esperança, de ânimo mesmo para quem está assistindo esse vídeo. Talvez alguém que perdeu a esperança ou tá achando que a vida não faz mais sentido, sabe? Eu queria dizer que se você realmente é essa pessoa que se sente sem propósito, se sente triste, talvez abandonado por Deus, todos nós já nos sentimos perdidos um dia. Mas quando nós encontramos a Cristo, Ele nos deu um propósito de vida. E a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que Jesus venha habitar no nosso coração, Ele nos dá um propósito de vida. E o nosso propósito é glorificar a Deus e tornar o nome dEle conhecido no mundo. É por isso que a gente sai das nossas casas para levar essa mensagem de esperança aos outros que nunca ouviram sobre Cristo. Esse é o nosso propósito aqui. E eu me lembro que em uma das viagens missionárias, eu encontrei um homem que vivia numa casa muito abandonada no meio do mato. E ele falou assim, eu achava que Deus nunca ia me encontrar aqui. E olha só, nós estávamos visitando ele naquela casa e ele falou, Deus está em todos os lugares. Deus não perde ninguém. Deus vê você, onde quer que você esteja.
E se você já tem Cristo no seu coração, agora você tem essa missão de levar o nome dele para que outras pessoas conheçam. Não precisa ser no Amazonas, lá longe, na África. Pode ser o seu vizinho que não conhece a Cristo. Deus quer que o nome dele seja conhecido onde ele te colocou, no contexto em que você está. Sinta-se abraçado pelo Senhor e saiba que ele te vê onde você está. E aí, realmente, eu fui essa pessoa sem esperança. Eu cresci num lar desestruturado e eu cresci com uma convicção de que eu nunca seria feliz, né? Então, independente do que eu tivesse na minha vida, eu achava que realmente eu nunca ia ser feliz. Eu tinha muitos problemas para dormir à noite, assim, tinha sérios problemas para dormir. Na grande maioria das vezes eu não dormia. E quando o Senhor me alcançou, realmente eu compreendi a grandeza do amor de Deus, que é o Pai perfeito, que realmente nele eu tinha esperança e não só isso, um propósito. Eu entendi que a felicidade, a alegria, ela não é só um sentimento, ela é um momento, realmente ela está refletida na pessoa de Cristo. O Senhor realmente trouxe cura para minha alma, realmente restauração da minha vida e me deu esperança, né? E não só isso, me deu um propósito, né, de compartilhar essa esperança, né? Então, compartilhar essa cura, falar com pessoas em situação de sofrimento, para nós talvez e eu realmente enxergo isso, que o pecado ele faz algo terrível, mas a graça de Deus é muito maior. A graça do Senhor realmente me alcançou. Onde abundou o pecado, ali superabundou a graça de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse momento em que podemos compartilhar o que o Senhor tem feito no mundo e podemos também refletir como é maravilhoso viver para o Senhor. Tu és o Deus que nos dá o verdadeiro propósito de viver. E viver para Ti nos dá a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. E nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio, Senhor. Peço por todos os que estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, que estão procurando também esse propósito, esse entendimento do sentido da vida, que o Senhor possa despertar, Senhor, no coração deles o entendimento do Teu Evangelho, Senhor, o entendimento de que essa vida não é para nós mesmos, Senhor. Essa vida não é para pensarmos nos nossos próprios interesses, mas é para olhar para o Deus que criou cada um de nós, Senhor. Que o Senhor nos criou, Senhor, com um propósito. E que o Senhor possa estar dando entendimento também para cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai. É tudo o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, nós queremos orar também por todos os missionários, todos aqueles que estão em campo, sejam quais contextos forem, nós oramos para que o Senhor possa fortalecê-los, Pai. Nós sabemos que a missão é do Senhor e que o Senhor vai cumprir aquilo que está na Tua palavra, de tornar o nome de Jesus conhecido entre os povos, entre as nações. E nós oramos a Deus para que o Senhor fortaleça, encoraje cada missionário que está em campo, os familiares daqueles que foram a campo. Pai, guarda o coração de cada um deles, guarda a mente deles, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor proteja e blinde as emoções deles. Nós também te pedimos, ó Deus, para que todo recurso de que eles necessitam, sejam recursos físicos, materiais, sejam recursos financeiros, ó Deus, para que essas viagens aconteçam, para que trabalhos sejam edificados, solidificados, Pai, para que populações recebam, Deus, Bíblias, livros, ou recebam cuidado médico, cuidado de equipes que estão chegando. Nós oramos para que o Senhor envie todos os recursos que são necessários, Pai. Usa a vida de cada um de nós para isso, usa os nossos recursos também, que são Teus, nos ajude, Senhor, a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor já confiou a nós. Nós oramos pedindo que a bênção e o favor do Senhor esteja sobre cada missionário, Pai. Cada missionário ouvindo agora essa mensagem, assistindo esse vídeo, cada mãe, cada pai, cada familiar de algum missionário que não está mais dentro de casa, mas foi a campo, que o Senhor guarde o coração deles, que nos momentos de saudade o Senhor e o Teu Espírito Santo seja o consolo para cada um deles, e que no nome de Jesus, acima de todas as coisas, Pai, nós oramos para que Cristo seja conhecido, seja exaltado, e que toda a terra, como está na Tua palavra, se encha mesmo do conhecimento da glória do Senhor. Nós oramos agradecidos por esse tempo. Obrigado pela vida das meninas que estão aqui, obrigado por aquilo que o Senhor fez em cada um de nós, nos permitindo ir até a Amazônia e ter essa experiência lá, e que a gente possa ainda na
nossa vida viver muitas outras aventuras com o Senhor. Nós te agradecemos e te agradecemos pela vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo também. Abençoamos essas pessoas no nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos aí. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de deixar um like, comentar esse vídeo, mandar esse vídeo para outras pessoas também. E é isso. Tamo junto. Um abraço.